Xavier e finalmente chegamos para falar de Spy Family. Já tinha feito vídeo aqui no canal de expectativas, considerando que já sabíamos que a produção deste anime seria por Wit Studio, Cloverworks, adaptação de um mangá que sai desde 2019. Se vocês quiserem um pouquinho mais de detalhes, sem grandes spoilers, sobre o que esperar de Spy Family, tem esse vídeo mais antigo do canal. Mas hoje tô aqui para comentar episódio 1, porque hoje estreou sim esse anime que eu tava tão ansiosa para assistir e eu amei, já abrindo aqui para vocês. Vão contando aqui embaixo o que vocês acharam, já tendo lido o mangá antes ou não, curtiram essa estreia, porque é uma estreia que adaptou um capítulo apenas, mas um capítulo do mangá de forma bem integral, foi bem fiel e mais uma vez, como uma boa adaptação, valorizou bastante as cenas, uma boa trilha sonora. Ainda não tivemos a abertura revelada, embora já saibamos aí pelas internets qual será a música. Estou ansiosa para a semana que vem descobrir como será a abertura em si, mas eu gostei muito já de como foram dirigidas as cenas. Elas são muito mais simples, como eu disse, é o começo do anime, mas a voz original da Anya especialmente é sensacional, é maravilhosa, é fofa, e eu consegui entrar mais ainda neste universo de Spy Family com o anime com muita felicidade e realmente grata da história estar sendo adaptada. Eu sempre leio mangás, eu gosto de ler tanto livros quanto mangás, é uma experiência sempre muito gratificante que eu não abro mão. Porém, quando tem uma adaptação de mangá para um anime que, pelo menos até esse ponto, é bem feito, aí o coração fica quentinho, porque a gente tem aquela, como eu digo pra vocês, sinestesia, né? A junção das imagens com os sons, a trilha sonora em si, os efeitos sonoros e tudo isso casou muito bem, de novo, em um episódio que foi só a pontinha desse iceberg de espionagem de uma família muito louca que começou a se formar. Vamos comentar um pouquinho do que a gente já descobriu nesse primeiro episódio. Ao longo dos comentários eu também vou dizendo algumas impressões a mais, e vem discutir comigo e já comenta aqui embaixo, você quer que eu volte pra falar de novos episódios semanalmente, de 15 em 15, de vez em quando? Comentem aí, porque eu tô fechando uma agenda dos próximos cronogramas do canal daqui a 1, 2, 3 meses, inclusive. Então, se quiserem opinar sobre comentários dessa temporada, esse é o momento, falem aqui embaixo que eu tô lendo vocês, então conto com os comentários. Pois então, este foi um episódio em que a gente se situou primeiro no universo, que é um local em que existem duas grandes nações chamadas de Westalis e Ostânia, uma nação do oeste e uma do leste, que estão sempre prestes a entrar em um conflito. Existem forças como essa organização do famoso Twilight, que a gente está acompanhando inclusive, que estão sempre tentando evitar que uma guerra realmente comece, só que existiu uma ação que eles acham que foi premeditada, que foi de propósito, de um acidente de carro envolvendo um diplomata de Ostânia. Lembrando que Twilight, essa organização, Anya e o que a gente está acompanhando fica em Westalis, no oeste, mas eles acreditam, a organização, que esse acidente foi feito de propósito por Ostânia para dizer, olha só, nos atacaram, vamos começar uma guerra. E é essa questão que essa agência está tentando evitar, e eles precisam do melhor, e o melhor é o Twilight. Twilight não é o nome do nosso protagonista, na verdade a gente não sabe nada dele, a gente teve um pedacico do seu passado quando ele pensou, e a gente junto com a Anya captou esse pensamento, mas não sabemos seu nome real, sua altura, o que ele mais gosta de comer, nada, porque ele é um espião e um espião muito bom. Enquanto existe uma guerra embaixo dos panos acontecendo, pessoas como Twilight sobrevivem porque são muito bons no que fazem, e ele é um mestre dos disfarces. A gente já vê uma pequena demonstração, quer dizer, algumas pequenas demonstrações nesse primeiro episódio, porque ele consegue pegar ali umas fotos de um ministro das relações internacionais que usava peruca e isso desmoralizaria ele. Então, para evitar que isso acontecesse, ele se disfarçou do cara que estava indo pegar a foto, pegou no lugar antes que o verdadeiro chegasse. E o negócio é tão elaborado que depois a gente ainda descobre que ele estava também disfarçado, namorando a filha deste cara, sem o conhecimento dele. E ele basicamente, depois de só confirmar com ela que o pai estava realmente revoltado, vira pra ela que estava doida pra casar e fala, olha, infelizmente teremos que terminar porque você fala de um jeito burro e eu não consigo conviver com você, mas seja feliz, e vai embora. Ele não cria laços, ele não se dá o direito e nem quer, porque ele é um espião, ele é um mestre de se disfarçar, e para ele ser muito bem sucedido, e a gente vai descobrir depois que ele tem um intuito muito nobre no final das contas, ele não pode ter uma relação com outras pessoas, porque isso cria fragilidades para as outras pessoas e para ele também. Então a gente não sabe sequer de onde ele veio, com quem ele veio, só que o plot twist da vida dele, uma missão muito importante, vai exigir dele um pouquinho mais do que ele sempre precisou. Não vai depender mais só dele, não vai dar mais para ler alguns livros para achar respostas e soluções, porque ele vai ter que lidar com uma
criança. Pelo menos uma criança, porque o final do episódio ainda deixa um gancho a mais. Pra evitar que a guerra acontecesse, eles precisariam entrar em contato e sondar um cara super poderoso, só que é um cara poderoso, riquíssimo, que não é acessível de forma nenhuma. O único momento que esse cara ele seria minimamente vulnerável para chegar perto dele, extrair algumas informações, é através da escola em que seu filho estuda. E para conseguir chegar nesses eventos e momentos escolares, só tendo uma criança, esta pessoa da organização também. 7 dias para você arranjar uma criança, o que deixa ele um pouco transtornado, porque pela primeira vez ele tá saindo um pouquinho do seu senso comum, do seu cotidiano, a um desafio bem grande. E aí que entra Anya, que pra mim foi muito mais fofa do que no mangá, dando muitos créditos, é claro, também pra direção de voz, pra atuação em si, porque ficou uma voz fofa, inocente, mas muito esperta, todos os sentimentos, carisma. A menina, não sei vocês, mas é impossível não amar desde já, e a gente já consegue ver um fiozinho de sentimento, de interação ou de interferência dela na vida e no comportamento do próprio Twilight, ou agora Lloyd Forger, não sei, Lloyd, que fica mais fácil da gente falar. E ele vai adotar a Anya num orfanato bem precário, porque é um local em que tem crianças com uns passados assim meio duvidosos, aí ninguém vai pedir muita informação, nem muito documento, e ele consegue pegar sem muita burocracia, e meio que empurram a Anya pra ele. A gente descobre que a Anya foi devolvida 4 vezes, e ela é vendida como super inteligente, mas ela também tem o seu pezinho e a sua dedicação pra conseguir ser adotada, porque a gente vê logo no início que ela escuta os pensamentos. Ela foi uma cobaia número 7 de um experimento também desconhecido, que a gente tem alguns flashes no episódio, mas nada mais do que isso. E logo no começo a gente vê que ela já vai se adaptando para ser escolhida. Ela vê o pensamento do Lloyd falando, tem que ser uma criança de 6 anos, essa aí tem 4, 5, ela fala, tenho 6. Do nada, tenho 6. Você tem a idade que você precisa, eu sou inteligente. Vai preenchendo a cruzadinha com as respostas que o próprio futuro pai dela tá dando na cabeça. E o interessante é que a gente já tem umas pistas nesse episódio pra justificar que a Anya, ela não é burra por si só. É claro que ela não é uma gênia, como ela tenta vender pro Lloyd, mas ela também não é burra. Na verdade, a gente vê no passado dela mais à frente no episódio que ela fazia parte de um experimento muito jovem e que ela justamente queria brincar várias vezes. Ela queria ter sua vida e sua rotina de criança e falavam pra ela, brincar não, você tem que estudar. Ou seja, ela era colocada numa posição, numa pressão como um experimento e só, e a sua identidade como criança era sempre afogada. Mais do que isso, a gente vê que é uma criança que era muito curiosa, carente, tanto é que se aproxima do pai novo dela, abrindo todas as suas portas de vulnerabilidade emocional, mas ela também tem traumas, ela é machucada porque ela foi devolvida. E ela acredita, inclusive, pelo que a gente vê até este episódio, que ela não pode falar sobre essas suas capacidades, tanto porque ela foi ensinada pelos cientistas na época em que ela era um experimento, como também porque vai que este cara acha que eu sou esquisitíssima e me devolve de novo, ela não quer ser devolvida. O resto do episódio é a gente vendo como pra ele, pro Twilight e agora Lloyd, pra conseguir lidar com uma criança é um desafio completamente novo. Não só porque ele nem sabe que essa criança é mais especial do que ele imaginaria, mas também porque é uma criança que vai chorar, que vai ter reações, que não segue um manual, ela tem várias instabilidades que nenhum treinamento de um cara super frio e rigoroso como ele, nada disso seria suficiente. Ele lê vários livros só pra ter certeza de que ele tá perdido. E tudo pra ele na sua vida foi sempre muito mecânico. Ele dispensa a ex-namorada como se fosse qualquer coisa e ainda joga um insulto na cara dela como se fosse nada. Com a Anya, no final do episódio, ele não consegue abrir mão. A dinâmica dos dois ficou, assim, deliciosa de assistir na tela. A gente viu que logo no começo a Anya ouviu, né, literalmente ouviu que ele era um espião, que ele estava lutando pela paz mundial e que entender a Anya era necessário para a paz mundial. É claro que ela, percebendo fragmentos de memória, ela não sabe tudo e ela é uma criança, então pra ela, por exemplo, quando escuta que depende de entender essa menina para que a paz aconteça, ela fala, opa, eu gosto de amendoim, eu não gosto disso, eu gosto daquilo, porque ela é muito inocente, ela é muito ingênua, é muito espontânea e faz ela parecer ainda mais esquisita aos olhos dos outros no mundo.
mas o timing de humor funcionou, as cenas que tinham que ser engraçadas funcionavam e a gente não teve nenhuma quebra de ritmo desconfortável, tudo ficou muito coerente na tela. O capítulo do mangá em si, ele é até bem longo quando você vai lendo, e não que seja desconfortável, mas a gente vê que tem muita informação. E isso tudo no episódio do anime de 20 e poucos minutos, sério, gente, passou num instante. E a Anya é muito curiosa como é, e querendo muito participar de uma missão de espião, que ela tá vendo que não tá sendo muito igual na TV. Cadê a arma com silenciador? Cadê as bombas? Ela quer desarmar uma bomba e o cara não quer deixar nem ela sair. O pai dela coloca uma barricada pra menina não sair de casa. Ele não percebeu, mas a Anya tá ali tendo algumas habilidades muito grandes de espião. Ela se esconde muito bem. Mas o que a Anya faz escondido nesse episódio também é pegar ali a maleta dele, já tendo ouvido a senha, porque ela rouba as informações sem que ele perceba. Aliás, imagina o que essa criança não pode escutar. Acho uma habilidade extremamente perigosa. Ela consegue mandar uma mensagem justamente pros caras que o Twilight acabou de enganar no começo do episódio e chama eles, infelizmente, atrai eles pra aquele apartamento, achando que é um joguinho de pega aqui, pega ali. Ela não tem maldade, é uma criancinha, afinal. E ela é raptada. A primeira reação do Lloyd ou do Twilight pra isso tudo que aconteceu é, claro, ficar preocupado porque o local está comprometido, o que mais pode ter acontecido. Ele mesmo enfrenta as pessoas e é capturado, só que existiu um pensamento dele lá, assim, passando, aquele método frio e pragmático que ele sempre teve de, ok, eu me salvo, eu acabo com essas pessoas e criança segue a vida, arranjo outra, porque a criança é um mero instrumento pra eu chegar perto desse cara que sozinho eu não consigo. Só que ele não faz isso. Ele é capturado de uma forma extraordinária, pelo visto, ele consegue se libertar, troca de lugar de novo, se disfarça, ele consegue chegar, acabar com todos eles, inclusive ameaçar o cara que era o pai da ex, falando, olha, sei tudo, sei as pintas, sei quanto calça, sei o perfume, sei tudo. Se você não quiser que essa menina seja comprometida, nem você, nem ela, porque inclusive sei de pequenos crimes que até ela comete, não me encha mais, não me procure, não olhe pra trás, viva a tua vida e esqueça que eu existo. Aí você pensa, ok, ele tava ameaçando o cara porque também interessava pra ele que não fossem mais atrás. Mas era simples pra ele se esconder, ele poderia simplesmente fugir e deixar a Anya pra lá, achando uma nova criança pra seguir em frente. Ele vai e a salva. No meio disso tudo, ele fica se questionando do porquê ele tá se expondo tanto. E é claro que a gente vê, isso é meio óbvio, é clichê, mas é muito fofo. Ele tá se aproximando sem querer de uma criatura, de um ser humano, dessa criancinha que é a Anya, e quem não se aproximaria? Salvando a Anya, ele ainda é disfarçado, achando que a menina não sabe que é ele, mas é claro que ela sabe porque lê pensamentos e tudo. Ele dá uma mentirinha de que é uma brincadeira de pega-pega com os adultos, que daí é só ela correr com um bilhetinho que indicaria um novo orfanato melhor pra ela, entregar na polícia e ela vence. A menina até vai embora, porque ela percebe que aquele é o pai e que tá mentindo, e o primeiro pensamento dela é, papai é um mentiroso. Acredito até que ali estivesse crescendo um pouquinho de decepção, só que no caminho ela escuta ainda os pensamentos dele e é nessa hora que ele fala, acho que choro de criança me incomoda porque eu lembro da minha infância, de quando ele chorava e ninguém escutava. E a gente vê uma única imagem da sua infância, do seu passado, um local bem destruído, ele chorando, se esgoelando e ninguém estendendo a mão. E essa pessoa, que é a única coisa que a gente sabe, porque nome não sabemos, cresceu, se tornou um espião, e o que ele fala e toca na Anya e faz ela ir pra casa e não pro centro do policial, é que ele se lembrou agora que o seu intuito ao virar um espião era evitar que no mundo existissem crianças chorando como um dia ele chorou. E isso enche os olhos da menina, porque a partir de então ela passa a ver o pai como um mentiroso, mas um mentiroso legal. E como a gente viu também, para entrar na escola não basta ser rico, não basta ter uma indicação. O Lloyd até conseguiu com seus contatinhos as respostas da prova, já que a Anya não estava muito disposta a estudar. Então ele a ajudou a memorizar todas as respostas, porque ela precisava ir bem numa prova, numa aplicação ali, num filtro geral cheio de crianças, para que ela minimamente tivesse uma chance de entrar. Porque é isso que a gente também descobre no fim. Ela passa, ele inclusive estava tenso. Tenso por quê? Porque ele estava lidando com uma situação, com um terreno completamente desconhecido. Criar uma criança, ter uma família, uma dinâmica com um ser humano que ele nunca teve. Tudo isso deixa ele tão tenso que ao saber que a menina passou, ele desmonta, ele relaxa e ele se surpreende. E ele se surpreende. Como assim eu tô relaxando? O esgotamento físico e mental dele foi tão grande que em casa ele desmontou e dormiu. Não ouviu sequer o carteiro chegando e dando pra gente então de presente essa cena fofinha do final. A Anya se aninha no pai dormindo com a carta, que era a carta justamente convocando a família para uma reunião muito importante e imprescindível pra entrar na escola. E a gente vê o quanto ela tá confortável, o quanto ela gosta de estar ali, o quanto ela confia. Imagina também o quanto ela não ouviu
talvez atrocidades em outras casas quando ela tava com pais, sei lá que famílias que pegavam essa criança naquele orfanato horroroso. Esse, apesar de ser esquisito, era um espião, gente boa, um mentiroso até que legal, então ela tava se sentindo acolhida e bem. Só que quando ele acorda, do nada, o cara que nunca relaxou e dormiu na frente dos outros, mas tava esgotado mentalmente, por isso adormeceu, e tinha um ser humano ali, ele leva um susto como se tivesse alguém tentando matar ele, porque ele tem esses reflexos e ali foi uma falha. De novo, ele se condenou e ele não se entendeu. A carta que deixa o gancho pra gente mostra pra ele que apenas ter uma filha não basta, só fazer o teste e passar não é o suficiente, porque essa é uma escola muito especial, tradicional, e agora precisam ir criança, pai e mãe. Só que não tem mãe. E aí? O que ele vai fazer nessa missão que é necessária e fundamental para a paz mundial? Isso é o que fica para o próximo episódio, que fez muito jus ao material original, que eu já sou apaixonada, e ficou ainda melhor com a adição toda dessas cenas animadas e cores e vozes. Ficou sensacional, passou no instante. Eu espero de coração que vocês que não conheciam a história antes estejam curtindo pra caramba. Comentem aqui embaixo para eu ficar feliz, e se quiserem que eu volte a comentar depois em próximos vídeos, próximos episódios também, comentem aí que eu volto. Espero vocês nos próximos vídeos desse canal. Tchau!